Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias lá no Evangelho de João, no capítulo de número 17. Capítulo de número 17. Se fosse num culto, irmãos, eu sinceramente tenho minhas dúvidas se eu leria o capítulo inteiro, porque é um texto bastante grande. Mas eu acho que nesse momento aqui a gente está em retiro, ninguém está preocupado em ir embora, né? Está todo mundo querendo escutar um pouquinho mais do que Deus tem para nós. E eu acho que esse texto de João é tão maravilhoso, tem tantas coisas a serem exploradas aqui. Adianto logo para os irmãos que eu não vou conseguir nem ao menos chegar naquilo que é mínimo de se extrair dele. A gente tem uma parcelazinha limitada para essa tarde. Mas se a leitura já servir de provocação, para que depois a gente pare e diga assim: puxa vida, Jesus falou isso, glória a Deus, eu estarei satisfeito. Não se incomode com a leitura total não, aguente um pouquinho aí, suas pernas vão ficar mais grossas aí, e a gente vai ficar mais habilitado espiritualmente, tá certo? Leiamos aí o texto integral do capítulo 17. Jesus falou assim, e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu nos destes, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo,
para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Os irmãos podem sentar. Se você foi atento à leitura que nós fizemos nessa tarde, você percebe a grande dificuldade que qualquer pregador tem ao chegar aqui e ler esse texto completo. Porque o texto da oração intercessória de Jesus, irmãos, está repleto de considerações autênticas, verdadeiras, espirituais, das quais nós precisamos ouvir. A gente está, ao pregar sobre esse texto, irmãos, com um grande problema nas mãos. Não é fácil a gente pegar esse texto e trazer para vocês de uma forma integral. Não dá, é impossível. Porque tem muita coisa aqui que foi dita, que precisa ser internalizada e meditada de uma forma calma, serena, tranquila, para que a gente possa compreender essas verdades que aqui foram postas. Não foram postas gratuitamente, foram postas por uma razão específica de ser. Existem muitas coisas reveladas aqui e que estão aqui, meus irmãos, impulsionando ou predispondo a todos nós a explorarmos mais dessas questões que são postas aqui. Como eu disse, a gente fica angustiado, a gente fica aqui preocupado, aqui com tanta coisa na cabeça que poderia colocar, mas diante dessa dificuldade a gente não vai conseguir. Eu escolhi apenas 4 pontos que eu julguei interessantes. 2 que serão considerados de uma forma rápida, breve, ligeira. Outros 2 que a gente vai tentar, a partir deles, apresentar um pouco da nossa compreensão com respeito àquilo que nós lemos. Porque, sem dúvida alguma, muito embora muitos temas sejam tratados aqui, nós temos uma oração de Jesus. Nós temos um ponto em comum, a fala de Jesus com respeito a tudo quanto ele desejou, aspirou e proclamou para os seus discípulos naquele momento, que repercutiu para todos nós nessa tarde. E também é de grande influência para a igreja, que se preza pelo nome que tem ao longo dos séculos e nos tempos que nós estamos vivendo. Mas eu posso dizer de início, eu acho que você acredita, assim como eu acredito, que essa oração de Jesus, muito embora tenha sido transcrita, é uma oração em que Cristo externou muitas verdades, e eu posso dizer e considerar que a presente oração de Jesus, ela é poderosíssima. Por que ela é poderosa?
porque ninguém é capaz de desfazer o que Jesus aqui apresentou em oração. Ninguém. Tudo quanto Jesus falou aqui em oração, ele falou no sentido de falar a verdade e de manter a palavra que ele declarou como verdade. Manter naquele momento e manter posteriormente. Ele deixou bem claro que tudo quanto ele havia dito não foi dito apenas para aquele momento, mas para os momentos posteriores também. Além disso, eu posso entender que essa oração intercessória de Jesus é poderosíssima, porque, irmãos, Jesus orou pelos discípulos que estavam ali com ele, aqueles que estavam juntinho dele, os 11 discípulos. Judas já tinha, pelos vistos, saído, porque aqui nós vemos que Judas o traiu, conforme a declaração dele, e pelos vistos ele não estava aqui no meio, mas 11 estavam. 11 estavam recebendo aquela oração, e Jesus disse: Pai, eu te peço, eu te suplico pela vida deles. Eu não peço que eles sejam retirados do mundo como eu vou ter que sair agora, mas que eles fiquem, mas que tu os livre do mal. O livramento do mal não significava necessariamente que nenhum mal recairia sobre eles, até porque no livro de Atos dos Apóstolos nós vemos males ocorrendo sobre a vida dos apóstolos. Mas o que Jesus estava querendo dizer é o livramento no sentido de impedimento pleno da obra que ele tinha vocacionado eles para realizar. Jesus estava dizendo o seguinte: ó Pai, ainda que tenha males, obras, mas dê para eles fôlego, vigor, para que eles continuem debaixo de problemas, debaixo de desafios e com grande ousadia, até eles cumprirem a obra do ministério que está reservada para eles. Mas não foi só por eles que Jesus orou. E eu acho isso fascinante quando eu leio a oração de Jesus, irmãos. Jesus disse o seguinte: olha, Pai, eu não te peço somente por esses que estão aqui, mas por todos aqueles que hão de crer em mim. Você sabe, irmãos, essa oração de Jesus, eu fico imaginando que oração foi essa. Por isso que eu digo que ela foi poderosíssima. Ela foi uma oração que foi feita naquele momento, naquele instante em que Jesus estava ali falando com o Pai. Mas essa oração de Jesus que nós estamos lendo aqui nas Escrituras ainda está sendo apresentada nos ouvidos de Deus nesse momento. Essa oração de Jesus ecoou, irmãos, tem validade, ainda está em vigor, ainda hoje. E lembrem-se disso, que se você creu como nós cremos, Jesus orou por nós. E Ele estava pedindo a Deus que nos sustentasse na fé, que fizesse valer o bom nome que Ele tinha pregado e anunciado pelos seus discípulos. Vejam aí como essa oração é poderosa. A nossa oraçãozinha, né, irmãos? A nossa, porque a gente é a gente. E talvez isso aconteça para que a gente não se envaideça muito. É respondida ali imediatamente ou depois de um certo tempo. Mas ela vem, irmãos, já com o destino certo e com o dito seguinte: não se vanglorie, não se orgulhe, não se exalte, porque tudo foi fruto da obra de Cristo por nós. Foi Cristo que intercedeu. Se a resposta veio, não foi porque nós fizemos alguma coisa de bom, foi porque Cristo intercedeu por nós e a resposta veio por causa dele. Por isso que toda glória é dada a Cristo Jesus e não ao homem. Mas enfim, é uma oração poderosíssima.
E muito embora seja essa oração poderosíssima, eu disse para vocês, eu gostaria de destacar alguns pontos que eu acho aqui um tanto quanto intrigante, problemático para a gente compreender. Porque Jesus fala em determinados momentos de uma forma tal que deixa a gente assim um tanto quanto embaraçado e em dúvida. Principalmente ele dizendo quem ele era e quem nós somos. Querem ver? Se você voltar no verso de número 19 do texto lido, eu vou fazer assim, apresentações breves. Se você voltar lá no verso 19, você vai encontrar a seguinte expressão: e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Você está dando atenção ao que eu estou ouvindo ou está dando atenção a uma criança que está falando? Você está olhando para mim ou está olhando para outra pessoa? É, com você mesmo que eu estou falando. Você prestou atenção que Jesus disse aqui? Presta aí, pastor. Jesus está dizendo, por eles me santifico a mim mesmo. Que história é essa, irmão, de Jesus se santificar? A Bíblia não diz que Deus é santo, Jesus é santo. Você já parou para pensar o que Jesus está dizendo aqui? Por eles eu me santifico. E Jesus precisa se santificar? Eu também fiquei assim, mudo, sem saber o que dizer, quando eu li pelas primeiras vezes esse texto. E agora, menino, como é que fica a história? Tem uma explicação, ela não vem vagamente. Aí Jesus, um pouquinho antes, lá em João 10,36, diz que pelo Pai ele foi santificado. Aí eu disse, pronto. Ao invés de ajudar, complicou. Primeiro era ele que santificava, depois o Pai o santificou. Afinal de contas, o que está em causa não é a santificação em si, mas é Jesus precisar de santificação. E aí a gente fica, se você foi atento, ficou atento, você presta atenção que isso parece um problema teológico, um problema doutrinário. Porque todas as vezes que a gente fala de santificação, irmãos, a gente está falando de quê? De purificação. E Pedro já dizia na epístola dele que Jesus foi um homem íntegro, inclusive imaculável, sem pecados. Na sua essência, Jesus veio nesses termos. Logicamente, como homem, ele estava ali no processo que nós estamos aqui tentando entender. Mas, para que a gente não se delongue muito, porque não é esse o objetivo, apenas de apresentar alguns detalhes para que a gente possa entender que é possível sair deles, vendo e reconhecendo na Bíblia alguma coisa com respeito a isso. A santificação aqui pode ser muito bem traduzida como consagração, no sentido de consagrar alguém a alguma coisa. Ou seja, Cristo foi consagrado para ser o Messias. Ele recebeu a honra, o mérito e a dignidade de ser o Salvador das nossas vidas. Ele foi consagrado. Não foi passado por um processo necessariamente que nós passamos de santificação para vencer o pecado, mas ele foi consagrado no sentido de dizer que ele foi escolhido por Deus para ser o representante de todos nós pela fé. Simples o que a Bíblia quer dizer. Mas existe outro texto que eu gostaria também de ler, que fala alguma coisa relacionada a isso, e eu não quero enfadar os irmãos, mas a Bíblia Sagrada diz que no verso 22, Jesus disse que deu a glória que Deus tinha dado a ele para nós. E aí muita gente pode ficar inquieta e perguntando, que glória é essa? A glória de poder, a glória de autoridade, a glória de poder ser alguém, porque quando a gente lembra de glória, a gente sempre lembra de alguém que está sendo
exaltado, alguém que está recebendo honra superior aos demais. Isto para nós é transmitido ou significa glória. Mas o que Jesus queria dizer com respeito aos seus discípulos não era tanto com respeito a isso. Tanto é que o apóstolo Paulo, lá na Epístola aos Romanos, no capítulo 8, a Bíblia Sagrada diz que o apóstolo disse: e aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Percebam que a glorificação, meus irmãos, é algo que está dentro da pena ali do ensino apostólico. Paulo ensinou sobre ela. Claro que esta glorificação não é a glorificação futura, quando aqueles que estiverem vivos no arrebatamento serão transformados e terão seus corpos glorificados. O que Jesus quis dizer, e o que eu entendo pelo qual Paulo também está dizendo, é que a glorificação que nós provamos nesta terra é a glorificação de sermos testemunhas dele. Somos privilegiados por termos o dom de Deus nas nossas vidas, de termos alcançado esta dádiva que o mundo não alcançou. Por isso está aí no carnaval feito louco, doido, desesperado, como cavalo brabo. A gente recebeu de Deus uma dádiva, meus irmãos, que torna a gente alguém dentro do propósito de Deus. De certa maneira, isso é uma glorificação, não para o homem, mas para Deus. O feito de Deus nas nossas vidas, a ação de Deus dentro do nosso coração, Ele nos glorificou para que a gente pudesse ser de fato discípulo seu. Saindo um tanto quanto dessas questões um pouco problemáticas, que apenas eu disse, eu vou colocar apenas a título de informação e de forma breve, a gente gostaria de traçar aqui uma coisa que está comum na oração de Jesus. Quando nós lemos aqui a oração de Cristo, nós podemos ver que esta oração de Jesus, ela é demarcatória. Ela delimita terrenos, ela delimita espaços, e ela identifica indivíduos. Você viu, assim como eu vi, que Jesus aqui apresentou duas classes de indivíduos. Simples assim: os que são do mundo e os que não são. Nessa oração de Jesus, existem aqueles que são do mundo e aqueles que não são do mundo. E no decorrer do texto, ele expôs algumas características diretas e indiretas disso que nós estamos falando. Porque a Bíblia Sagrada diz que os do mundo não conheceram a Deus, mas os que não são do mundo e pertencem a Ele, conheceram a Deus e ao seu Cristo. Os que são do mundo não receberam a palavra de Deus, mas os que são de Cristo receberam a palavra de Deus. Enquanto o mundo odeia a Deus e consequentemente odeia aos seus discípulos, a Bíblia Sagrada diz que os discípulos de Jesus amam a Deus. E por tudo isso e mais alguma coisa, a Bíblia diz que Jesus informou que Ele não orou pelo mundo, porque não caberia neste momento esta oração pelo mundo. Mas a Bíblia diz que Jesus orou por nós, orou pelos seus discípulos, orou por todos nós. Por quê, irmãos? Nós conhecemos bem. O mundo, meus irmãos, está escrito: jaz no maligno. O mundo não tem nada de bom, porque o mundo anela pelos prazeres sensuais, o mundo anela pelas cobiças dos bens materiais e reveste-se nas paixões passageiras. Enquanto que os discípulos de Cristo,
aqueles que prezam por este bom nome, se revestem, meus irmãos, de Cristo e procuram viver segundo a sua palavra. Mas deixa eu vos dizer uma coisa interessante. Lá no versículo de número 13. No versículo de número 13, está escrito: mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Vamos ler de novo? Mas agora vou para ti, Jesus dizendo que ia para o Pai, e digo isto no mundo, enquanto ele estava aqui, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Deixa eu perguntar uma coisinha para os irmãos nessa tarde. Pense aí numa pessoa que você gosta muito. Não, um pouquinho não, é muito mesmo. Que você tem prazer de estar junto dela. Gosta de estar ali lado a lado, não enjoa, não abusa de estar com ela, porque tem gente que a gente abusa, né, irmãos? O cabo é tão chato, né, que eu vou dizer, rapaz, mas tem gente que é bom a gente estar ali com ele, né? Pense nessa pessoa aí. Imagine um dia que ela chega para você e diz assim: camarada, jovem, moço, moça, a partir de hoje eu vou embora e você nunca mais vai me ver. Como é que você vai se sentir? Vai ficar morto de alegre, né? Vai? Vai ficar alegre, irmão? Mas é isso que Jesus está dizendo aqui. Vocês entenderam? Jesus diz: eu estou indo embora, mas eu quero que vocês fiquem alegres. Entenderam? Viram o verso 13? É isso que eu estou dizendo ou não é? Ou você não entendeu ainda? Mas não é que é, pastor? Eu estou dizendo, irmão, está aqui escrito. Jesus está dizendo que está indo embora, mas quer que os discípulos fiquem alegres. Irmãos, quando eu vou para lá ver a cena da crucificação de Jesus, um pouquinho depois desse momento aqui, lá em Mateus no capítulo 27, diz a Bíblia Sagrada que as mulheres que serviam a Jesus, as mulheres que estavam ali aos pés de Jesus, aquelas mulheres que receberam Jesus em suas casas, aquelas mulheres que deram alimento com todo carinho, cuidado para Jesus, aquelas mulheres que banharam os pés de Jesus com lágrimas, com água normal. A Bíblia não diz se foi com água normal em outros momentos, não sei, pode ter havido. Aquelas mulheres que andavam com Jesus, diz a Bíblia, vendo a cena da crucificação, ficaram de longe olhando. A Bíblia Sagrada diz que elas estavam de longe. Vai lá em Mateus 27, 55, 56, que a cena é essa, as mulheres de longe. Tinha gente mais pertinho, lá do Gólgota, lá do Calvário, mas as mulheres ficaram depois deles, distantes, olhando ali, impossibilitadas de estarem mais juntas. E quando elas olhavam aquela cena, irmãos, elas tinham uma visão de uma penumbra. Estava Jesus ali envolto em trevas. A Bíblia Sagrada diz que da hora sexta à hora nona houve trevas sobre toda a terra. E elas visualizaram aquela cena de terror e de tristeza. Aí eu pergunto, como é que dá para alguém ficar alegre, irmão, num negócio desse? Aguenta aí. Não é por aí não, mas aguente aí, tá? A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que a terra toda estava em trevas e o sol escureceu-se, tudo refletindo aquele momento de extrema tristeza, mas Jesus queria que eles ficassem alegres.
Isso é o que a gente chama de paradoxo do cristianismo. Preste atenção ao que eu vou dizer. É aquilo que é o incomum do cristianismo. E aqui a gente vai ver muita coisa doida, que é incomum, mas que é para dar glória a Deus. Viu? Mas vejam só a cena, como está dito. Aquelas pobres mulheres, talvez os discípulos também, estavam vendo ali Jesus crucificado com um pranto embargado. O coração deles estava pulsando a mil, irmãos. Não é quando você fica nervoso, ansioso, seu coração tende a pulsar a mil. E o interessante, irmãos, que tudo isso, vocês sabiam, estava dentro do controle de Deus, porque mesmo antes de acontecer tudo aquilo, o Senhor já sabia que assim iria acontecer. O salmista Davi, em tom profético, lá no Salmo 38, no verso 11, disse: os meus amigos e os meus companheiros estão ao longe da minha chaga, e os meus parentes se põem à distância, demonstrando aquele distanciamento que foi visualizado e aqui apresentado naquele momento de agonia de Jesus na cruz. Após aquele momento tenebroso, que foi realmente caótico ali na terra, diz a Bíblia, para complementar, depois que Jesus morreu, os discípulos foram atolados no medo. Está lá, João 20, 19. Os discípulos ficaram acuados dentro de um cenáculo, morrendo de medo dos homens, dos judeus. E aí, irmão, será que Jesus já estava sentindo o drama ali da morte e já estava dizendo que não deveria? Muito pelo contrário. Jesus nunca deixou de dizer a verdade. E se ele de fato disse que queria que os crentes ficassem felizes na morte dele, é porque ele queria. Afinal de contas, irmãos, deixa eu perguntar um pouquinho aqui mais para vocês. Quando você fala da morte de Jesus hoje, você se alegra ou você se entristece? Pastor, eu não sou católico não, mas quando eu me lembro da morte de Jesus, eu dou glória a Deus. Era o que Jesus queria. O católico fica triste, bichinho, coitadinho, chora ainda hoje. Mas o crente se alegra, meus irmãos, porque sabe que na morte de Jesus existe vida. Ali quando Jesus estava morrendo, a nossa vida estava nascendo. Enquanto o Salvador estava sendo proclamado, anunciado ao mundo e dizendo para aqueles que ali estavam, que ele estava morrendo, muitos estavam sendo plantados, semeados e até já apresentados como seus seguidores. Nós reconhecemos que a morte de Jesus, meus irmãos, é um ato de felicidade e de alegria. Mas os discípulos não compreenderam naquele momento assim, até porque a visão deles espiritual ainda estava um tanto quanto turva. Eles não conseguiam ver tantas coisas ali. Tanto é que Jesus, um pouquinho antes daquilo, Jesus com muita misericórdia disse: vocês precisam saber muita coisa ainda mais, mas eu não posso dizer ainda, porque vocês ainda não vão compreender. Deixa as coisas acontecerem gradativamente, que vocês vão compreendendo, e à medida que vocês forem compreendendo, vocês vão aprendendo mais. E assim foi. Jesus queria, meus irmãos, que os seus discípulos de fato ficassem alegres com a partida dele. Por que Jesus queria, meus irmãos, que os discípulos ficassem alegres, ou que eles tivessem uma alegria plena? Eu penso que isso nada mais era do que uma expressão de Jesus para trazer consolação ao coração daqueles discípulos, para alimentar a esperança deles. Jesus não queria dizer que ali, a partir dali, a gente teria uma alegria ininterrupta, infalível, constante. O que Jesus pretendia dizer era que eles ficassem certos de que aquele momento haveria de ser cumprido, porque estava predito por Deus.
Era necessário que ele fosse realizado, mas que não ficaria naquele momento, daquele jeito. Era apenas uma circunstância temporária, que daqui a pouco já não mais existiria. O que Jesus estava dizendo para eles e transmitindo era simplesmente dizendo: eu estou voltando para o Pai porque a minha missão aqui na terra está cumprida. Foi realizada e eu não tenho mais por que estar aqui entre vocês. Tudo que foi ordenado e profetizado para mim realizar, eu realizei. Tanto é que Jesus, meus irmãos, no brado de vitória, muito embora abatido e atormentado pelos pecados da humanidade, Jesus tenha dito: está consumado. Ali Jesus estava dizendo: a obra foi realizada e consumada agora toda. É por isso que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. É por isso que a separação foi desfeita e tivemos acesso ao Pai novamente. Jesus estava dizendo para os seus discípulos que a missão dele havia sido cumprida e que eles precisavam não se desapegar de Jesus. Eles precisavam viver a partir daquele momento com uma das coisas mais primordiais da nossa carreira cristã, que era a fé. Jesus iria sair de junto dele, porque Jesus pertinho deles, irmão, ninguém inchava, né? Estava todo mundo ali protegido por Jesus, e Jesus mesmo disse: enquanto eu estava aqui no mundo com eles, eu estava protegendo eles. Ninguém tirava ele aqui, eu guardava eles, defendia, estava ali juntinho deles, mas agora eu vou para o Pai e eles vão ficar sem a minha presença física. Mas é importante que eles creiam em tudo que eu disse, que eles exercitem a fé, que eles sejam encorajados a viver pela fé. Pelo visto, Paulo, mesmo sem estar aqui relacionado entre os discípulos, aprendeu. Lá em Romanos, Paulo disse que o justo viveria pela fé. Ou seja, é orientação bíblica, meus irmãos, a gente ver e entender que a nossa carreira cristã deve ser cumprida pela fé. Não fé naquilo que nós somos, naquilo que temos, naquilo que podemos alcançar. Fé naquilo que é, naquele que era e naquele que há de vir. Fé naquele que tudo pode, tudo realiza e tem todas as coisas em suas mãos. Fé naquele que está, meus irmãos, com o braço estendido para salvar pecadores ainda hoje, mas está com os crentes na sua mão, dizendo: ninguém pode arrebatar da minha mão. Meus irmãos, se nós estamos aqui com a fé afiada, a gente não teme nada. Por quê, pastor? Porque vem a ostentação do carnaval, a gente corta pelo meio, não é não? A fé afiada, meus irmãos, aniquila, tira da frente, impede aí tudo que vem contra a nossa carreira cristã. Jesus estava encorajando, portanto, os crentes a viverem pela fé. Jesus estava ali, meus irmãos, dizendo o seguinte: que iria reassumir todo o poder no seu lugar de origem, para então receber a glória devida pelos feitos que ele realizou. E complemento, conforme o verso 26, ele disse: e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais. Quando Jesus foi para a glória, ele abriu a porta para que nós pudéssemos conhecer ainda mais os propósitos e os desígnios de Deus. Por isso, eu vou tratar aqui desta alegria que Jesus falou, irmãos, de uma forma cristã, e dizer para você o seguinte: que a gente, muito embora não esteja alegre todos os dias, não esteja com grande felicidade todos os dias, muito embora a gente sinta as dores aqui e acolá de algum problema, de alguma enfermidade,
ainda que a gente sinta o peso do fardo causando tristeza nos nossos corações, ainda que as lágrimas desçam por causa da tristeza intensa dos nossos corações, a Bíblia Sagrada que a alegria de Deus está dentro do nosso peito, lá muito bem guardada e acolhida pelo coração daqueles que são fiéis a Cristo. E digo-vos uma coisa, meus irmãos, essa alegria está lá para ser sentida. Essa alegria de Deus está lá para ser provocada por nós mesmos. Está sendo colocada, ou foi colocada, para que a gente pudesse vivenciar e experimentar essa alegria que nós recebemos de Deus. Por quê, irmãos? Essa alegria impulsiona-nos para compreender sempre as dádivas divinas, as promessas de Deus realizadas. E digo-vos uma coisa, elas estão presentes, ela está presente em todos os atos da nossa vida cristã. Seja aqueles atos mais simples, sejam aqueles mais complexos. Se a gente se deixar extravasar com esta alegria, a gente vai rememorar estes momentos felizes da nossa vida, comparando com alguns textos das Escrituras. Querem ver? A Bíblia Sagrada diz que Jesus, certa vez, foi beber água e pediu água de uma samaritana. Eu não vou aqui falar da história porque vocês conhecem muito bem, mas aquele diálogo de Jesus com a mulher já quebrou muitas barreiras, principalmente aquela que diz que a mulher não tem vez no cristianismo. Meus irmãos, uma mulher que era desprezada pela sociedade teve a atenção de Jesus naquele momento. E a mulher ficou surpreendida com Jesus, com o seu ato, e disse: como podes? Tu não poderia estar vindo aqui conversar comigo, não. Mas Jesus disse: eu vim, porque eu estou acima daquilo que preconiza os homens, do que estabelece os homens, do que ditam os homens. Eu vim aqui para quebrar as regras do mundo e vim instituir as minhas regras. Por isso eu tenho acesso aqui a você, e a Bíblia Sagrada diz que aquela mulher creu em Jesus. Eu fico pensando, cadê as feministas, né, irmãos? As feministas dizem que Jesus, que o cristianismo é só de homem, é coisa de macho, né? Não, é sensibilidade também de mulher. Para o camarada ser, preste atenção, para o camarada ser um bom cristão, irmãos, ele tem que ter a sensibilidade feminina no coração dele. Como assim, pastor? A sensibilidade é uma virtude mais própria das mulheres, né? Ou você com esse peitão do lado de fora aí inchado, dá a demonstrar que você tem sensibilidade? Tem não. Mas a gente, irmãos, precisa olhar para as irmãs e olhar para elas e dizer assim: que sensibilidade aquela irmã tem, no tato com a criança, no tato com o idoso, no tato com aquele mais desfavorecido. A gente aprende, viu, irmãs? Continuem praticando as suas virtudes, que a gente aprende com vocês também. Existe uma reciprocidade na caminhada cristã, irmãos aprendendo com irmãs e irmãs aprendendo com irmãos. Muito embora a gente seja pastor, a gente todo dia aprende com as irmãs. A gente aprende ouvindo, a gente aprende ensinando. Hoje mesmo o pastor Edmilson estava tendo uma conversa comigo ali reservada, eu disse, falando exatamente sobre uma irmã, e eu disse: pastor, cuide dessa irmã nesse ponto em específico aqui, porque pela nossa experiência a gente já viu que ela pode ser afetada aqui. Aí o pastor Edmilson disse: tranquilo, pastor, pode ficar tranquilo. Eu disse: estou feito, né? Não tem problema, está confiado. Mas a mulher expressa a sensibilidade, e a Bíblia Sagrada, irmãos, não é machista não. Ela é machista, ela traz considerações sobre o masculino e o feminino.
ela exalta as virtudes dos homens e das mulheres. Ela não tende nem para um lado nem para o outro. Ela é igualitária nesse ponto, reforçando as virtudes pelas quais nós precisamos passar. Não sei se você percebeu, mas a Bíblia Sagrada chama-nos a atenção quando ela cita viúvas nas epístolas paulinas. Irmãos, hoje, as políticas públicas, se é que existem algumas, voltadas exclusivamente para viúvas, podem estar atendendo esta classe de pessoas, socialmente falando, mas a Bíblia já diz isso há 2000 anos atrás, dando atenção a mulheres desprovidas socialmente e que precisavam ser acolhidas primeiramente pelos familiares, caso não tivessem, fossem acolhidas pelas igrejas. A atenção, meus irmãos, pela mulher era algo praticante nas Escrituras. Mas enfim, Jesus, meus irmãos, quebrou o paradigma. E aquela mulher foi porta-voz para homens vislumbrarem o que ela tinha vislumbrado. A mulher foi porta-voz dos homens e disse: olha, voltando para a cidade, para a vila, para o lugarejo onde ela estava, eu encontrei um homem que não teve qualquer impedimento para falar comigo, e ele me falou da vida eterna, e me falou com palavras vivas e gloriosas, e os homens ficaram inquietos com aquilo lá, e disse: não, a gente precisa. Não deram crédito à mulher. Olha aí, os homens não deram crédito à pobre mulher samaritana, e correram lá aos pés de Jesus para ouvirem diretamente da fonte. Por um lado, isso não foi ruim, foi bom, mas eles deveriam ter acreditado e ter ido a Jesus, porque acreditaram na mulher, porque a mulher passou a ser uma testemunha de Cristo, e uma testemunha que Cristo fez questão de dizer: é minha testemunha, por isso vai e anuncia. E os homens depois voltaram, talvez meio ali desconfiados, mas eu acredito, irmãos, que os homens, quando voltaram, disseram para a mulher: mulher, e eu acho que eles voltaram vibrantes, voltaram ali diferentes. Nós ouvimos aí este homem do qual tu falaste, nós escutamos o que ele tem dito, e de fato não é mais pelas tuas palavras não, mas porque nós ouvimos e cremos. Nós sentimos a experiência de satisfação e de alegria, porque eles eram samaritanos também, eles eram desprezados, eles eram ridicularizados pelos judeus, mas eles encontraram ali em Cristo a possibilidade de reconciliação com Deus. Eles tiveram a alegria, meus irmãos, da salvação. Ah, pastor, mas não está claro isso daí. É claro que não está. É preciso que a gente reflita e medite para poder entender, meus irmãos, aquela situação. Como pode pessoas que estavam deslocadas serem ali colocadas dentro do prumo de Deus? Eu não posso imaginar outra coisa senão uma grande felicidade, irmãos. Imagine só vocês, irmãos. Eu vou citar ele aqui, não sei se o evangelista Maurício vai estar aqui, mas o evangelista Maurício já contou diversas vezes, e toda vez que o camarada fala disso eu me edifico, me alegro. Ele dizia: olha, povo, eu vivia pelo mundo aí rebolado, jogado, dormindo nas coxias e na sarjeta. Eu vivia embriagado, desprezado, sujo, colocando ali algo que não era meu para fora, sendo humilhado pelas pessoas. Mas um dia, o evangelista Jaime e o evangelista André, não foi isso? Olharam para mim quando ninguém mais olhava e pregaram para mim, e eu aceitei a Cristo como meu Salvador. Irmão, não é querendo menosprezar ninguém aqui não, mas vocês conhecem cabra mais alegre do que o evangelista Maurício? O camarada, quando vai falar de Jesus aqui, ele retoma aquela alegria da salvação para transmitir a experiência que ele teve para os ouvintes, para dizer que é bom a experiência, que vale a pena servir a Jesus.
Ele não tinha nada e passou a ter salvação. Chegou em casa, não tinha mulher, depois a mulher se converteu e passou a ter mulher. A família estava dilacerada, mas com Jesus a família se reagrupou. Hoje é um evangelista, um trabalhador, um homem diligente, uma pessoa respeitável para a glória de Deus e vive a alegria da salvação. Você precisa de mais, irmãos, para dizer quão bom e alegre é estar na presença do Senhor. Lembre-se aí do dia da sua salvação. Lembre-se do dia que Jesus transformou você em alguém que não era, em alguém que passou a ser aos olhos de Deus. Você não era nada, era um excluído, ninguém sabia quem era você, desprezado do mundo. Mas um dia, quando você aceitou Jesus como seu Salvador, a primeira medida decretada por Deus foi: escreve o nome dele no livro da vida, para que todo mundo saiba que ele tem como herança o céu, e aqui ele herdará tudo quanto foi prometido para ele. Você quer maior alegria do que essa, irmão? Eu costumo dizer o seguinte: se eu chegar, logicamente, eu quero chegar no céu, ainda que eu não ganhe nada, eu quero entrar lá e entrar no reino do céu. Para mim é suficiente, eu não mereço nada, eu não deveria ter nada de benefício ao entrar no céu. Mas o bom disso tudo, irmãos, é que Jesus não nos dá só a salvação. Deus é tão tremendo, gracioso e maravilhoso com a gente, que Ele diz: eu vou lhe salvar. Mas o pacote não para por aí não. O pacote tem coroa da vida. O pacote tem um novo nome. O pacote tem a Nova Jerusalém. O pacote tem a fonte da vida. O pacote, meus irmãos, é grandioso. E por que eu vou me deixar afetar por essas coisas do mundo, irmãos? A gente tem essa alegria na salvação porque aceita Jesus, e essa alegria de Deus deve continuar sempre presente na nossa vida. A gente pode não ter nada, pode não ser nada. O diabo pode até jogar em cima de você para tentar lhe abater. Mas, irmão, se a gente tiver voltando para tudo que Deus é para as nossas vidas, a gente enfrenta ele sem qualquer problema. Você sabia disso? Você sabia disso? Que o diabo só quebra a cara mesmo quando o crente está mesmo lá na lona, triste, encabrunhado. Você quer ouvir a história do triste, do crente frustrado? O crente frustrado, irmãos, num dado momento da vida dele estava triste, mas mesmo triste, liberando a depressão. E aí o diabo disse: eu vou me aproveitar desse camarada. E começou a jogar seta, né? Começou a jogar seta, dizendo que ele não prestava, que ele não era nada, que ele era um fracasso. Ele botou para quebrar mesmo, porque o diabo, quando vem, você sabe, irmão, ele não brinca em serviço não. E aí chegou o momento que o crente estava tão triste, desanimado, que aí começou a repetir aquelas setas, dizendo: realmente, eu não presto, eu sou um fracasso. Eu sou um fracasso, eu sou um fracasso. Mas ele começou a repetir aquelas coisas e começou a rememorar as coisas boas de Deus. E o diabo, cheio de alegria, achando que ele estava dizendo que ele realmente era um fracassado na vida, que dali ele ia se desviar. Mas aí ele começou a complementar aquela frase. E aí ele começou a dizer: eu sou um fracasso para cometer pecado. Eu sou um fracasso para desobedecer a Deus. Eu sou um fracasso para obedecer ao diabo. Você não entendeu. Ele inverteu as coisas. O diabo está dizendo que eu sou um fracasso. Se alguém é fracassado, é porque não presta para fazer alguma coisa. E ele estava dizendo: eu não presto para pecar.
Eu não presto para desobedecer a Deus. Eu não presto para obedecer ao diabo, porque Jesus me deu a alegria da salvação e eu só posso servir a Ele, somente a Ele. E ninguém mais. Ninguém mais. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus cura. Você tem uma promessa. Ah, pastor, mas Jesus não me curou. Tem um propósito. Mas Jesus cura. Ninguém pode negar o fato de que Jesus cura. Ou alguém duvida disso? Está na Bíblia. Está na Bíblia. A Bíblia Sagrada diz que Ele cura. Ele é o Jeová Rafá. É o Senhor que te cura. Se você crê, Ele cura. A Bíblia diz que Ele levou, carregou sobre si os nossos pecados e as nossas enfermidades. Quem sou eu para dizer o contrário? Tem pastor que é meio tantã, né? Diz que Jesus não cura, rapaz, tendo na Bíblia o que está dito. Já pensou num negócio desse? A Bíblia diz, irmãos, e vejam só, é nos lembrando do que está escrito na Bíblia que a gente reforça a nossa fé. A Bíblia Sagrada diz que um determinado leproso, mais uma vez um excluído daquela sociedade que vivia nas cavernas, longe de todo mundo, não tinha possibilidade de chegar na cidade para exigir nenhum benefício, seja ele qual fosse. As pessoas tinham que se deslocar para alimentar os leprosos naquele tempo, indo até um determinado lugar e deixando a alimentação para que o leproso saísse da caverna, fosse até lá pegar comida para se alimentar. Mas um leproso ousou entrar na cidade aonde Jesus estava. Imagina, irmãos, que as pessoas quando viram leproso, porque a lepra naquele tempo era uma doença terrível, ela pegava facilmente, as pessoas poderiam ser contaminadas, e todo mundo se afastou com medo, mas o leproso invadiu a cidade, foi até Jesus, e diz a Bíblia Sagrada que o leproso caiu aos pés de Jesus e o adorou. Olha aí, o leproso, meus irmãos, já vinha com o destino certo. Ele caiu, prostrou-se aos pés de Jesus e o adorou. E não contou muito diálogo não contou muita história não. Jesus chegou para ele e disse: o que tu queres? O leproso disse: eu quero ser limpo. Ele sabia que Jesus era capaz de fazer aquilo. Por isso, quando Jesus sabe que alguém é capaz de ter fé para que veja a realização da obra imediatamente, meus irmãos, Deus não tarda não. O leproso foi assim, Jesus sabia que o homem tinha fé. Aí tu quer ser curado, quer ser limpo? Ele disse: quero. Então seja limpo, é agora. E a Bíblia Sagrada diz que o homem foi purificado da sua lepra naquele instante. Jesus, parece que Jesus não sabia, irmãos. Chegou para ele e disse assim: olhe, você foi curado, não foi? Fui, Jesus. Vá se apresentar ao sacerdote e ofereça a oferta pela cura de leproso, como está prescrito na lei de Moisés. Está certo? O leproso disse: está certo. Mas, irmão, sinceramente, uma pessoa que foi salva naquele momento porque ele creu em Jesus, uma pessoa que recebeu aquela cura gloriosa, que não colocava mais ele naquela posição de exclusão da sociedade, ele poderia ser reinserido na sociedade. Aquele homem, meus irmãos, estava aqui com o coração na boca, doido para falar. Jesus chega para ele e diz: vá até o sacerdote e não diga nada a ninguém. Aquele homem, meus irmãos, disse assim: está certo, Jesus, eu não vou dizer não. Eu acho que ele foi sincero, ele disse que não ia dizer. Mas quando foi saindo, foi começando a ver gente, foi conhecendo a ver os conhecidos. Meus irmãos, aquele homem não pôde muito se contar. Esses pecados assim, eu acho que Deus tolera, viu, irmãos? Porque não é tão pecado, né? Mas a Bíblia Sagrada diz: ei, fulano, tu te lembra do fulano de tal? Ele: me lembro, sou eu, olha aqui, eu não já estou mais leproso não. Eu fui curado agora por esse Jesus que está proclamando a verdade. Ei, dona Maria, vem aqui, se a senhora está lembrada de mim. Ela disse: estou. Pois olha aqui o que é que aconteceu na minha vida. A Bíblia Sagrada diz que aquele homem foi juntando gente, irmãos. Foi juntando gente de tal maneira que a fama dele
percorreu ali a localidade e a Bíblia diz que Jesus não conseguia entrar nas cidades, porque grande era a sua fama de realizar os sinais e prodígios. Olha o que a alegria faz. Como é que está a sua alegria aí, hein? Essa alegria é pulsante mesmo? No trabalho? Ainda está vivendo aquela vida fervorosa no nome de Jesus? Está dizendo que Jesus é bom, ainda que seja só isso? Ou está meio acuado ali, com medo de falar do nome de Jesus, principalmente nesse tempo tenebroso que a gente está vivendo? Irmãos, eu vou dizer, não tem tempo tenebroso que possa se comparar à alegria de Jesus, não. Deixa o tempo ficar mais em trevas ainda, mas a alegria, meus irmãos, faz as trevas se dissiparem, porque o crente é luz, e a luz de Deus deve brilhar em nós, para que o mundo veja e glorifique a Deus, os seus discípulos. Mas não tem só isso não, irmãos, tem mais. Os discípulos estavam acuados, vocês viram, eu disse para vocês. Ficaram com medo das pessoas que estavam ali prestes a persegui-lo depois que Jesus morreu. Mas depois que Jesus ressuscitou, eles tomaram um fôlego a mais. E a Bíblia diz que eles foram lá para o cenáculo buscarem o batismo no Espírito Santo. E lá, no cenáculo, foram batizados no Espírito Santo. Foram batizados no Espírito Santo. E aí você me pergunta, sim, pastor, o que tem a ver isso daí com a alegria? Tem tudo a ver com a alegria. Por quê, pastor? Porque lá no cenáculo eles falaram línguas estranhas conforme o Espírito Santo fazia com que falasse. Falaram. A Bíblia diz que um vento impetuoso encheu o lugar. Encheu. Línguas como que de fogo pousaram sobre as suas cabeças. Pousaram. Mas tinha alegria. Não, pastor. No texto bíblico, eu sou muito apegado ao texto da Bíblia, não tem escrito não. Tem não. Realmente, explicitamente, não tem não. Que os discípulos estavam alegres por receber o batismo no Espírito Santo? No texto, explicitamente não tem não. Mas deixa eu perguntar uma coisinha para vocês. É possível receber o batismo no Espírito Santo e não ficar alegre? Para quem recebeu, é possível? Dá não, né, irmão? Dá não. Eu não imagino um crente receber o batismo no Espírito Santo e ficar assim. Mas pastor, a Bíblia não diz como é que é o... Aliás, a Bíblia, se você parou para pensar e ver nos textos da Bíblia, na Bíblia não existe uma experiência de batismo no Espírito Santo contada detalhadamente, como aconteceu, o que é que os irmãos sentiram, como foi a reação deles. Vocês já perceberam que não tem isso? Ela simplesmente diz que os crentes foram batizados no Espírito Santo, falaram em novas línguas, alguns profetizaram, mas ela se encerra por aí. E aí a gente fica perguntando, por que a Bíblia não diz? Meus irmãos, eu só imagino uma coisa. É porque a reação de cada pessoa é tão diferente que a Bíblia não quis criar uma regra. Porque tem gente que quando recebe o batismo no Espírito Santo, começa a correr para lá e para cá. Outros se prostram no chão chorando e derramando lágrimas. Outros saem daqui, dá um pinote e vai bater lá na arquibancada. A reação de cada um, meus irmãos, é individualizada. Mas pastor, no cenáculo eles estavam ou não estavam alegres? Estavam alegres. Tanto é que lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, verso 13, as pessoas que estavam do lado de fora e não estavam entendendo nada, disseram, estes daí estão cheios de mosto. Sim, pastor, eles estavam dizendo que as pessoas estavam embriagadas. Irmão, quando um bêbado está bem embriagado, o que é que ele faz geralmente? Naquela época ele ficava rindo com o tempo, ele ficava se alegrando, e a Bíblia Sagrada diz, é bíblico, viu? Lá no Salmo 104, no verso 15, a Bíblia Sagrada diz que o vinho alegra o coração do homem.
traz alegria, está lá escrito na Bíblia. Presumidamente, os descrentes que não estavam entendendo disseram: eles estão rindo aí porque estão cheios de mosto. A igreja estava rindo, irmãos, alegre, se alegrando na presença de Deus, porque o Espírito Santo tinha sido derramado sobre ela com uma efusão de Deus tremenda. E eles não sentiam outra coisa e nem queriam sentir. Eles queriam sentir o poder do Espírito Santo e a alegria que aquilo estava dando. Era por isso que a zoada estava grande. Era por isso que todo mundo estava inquieto. Irmãos, Jerusalém estava em festa, não por causa do cenáculo, mas por causa da festa de Pentecoste. As ruas estavam agitadas, multidão e multidão estava passando para lá e para cá. Mas um punhado de crentes, de 120 pessoas, estavam dentro de um cenáculo fechado, com abafamento acústico, vou exagerar. E de repente o Espírito Santo cai sobre eles e Jerusalém todinha ouve o que está acontecendo lá dentro. Era ou não era uma extrapolação da alegria daquele povo? Aquele povo estava tão alegre, meus irmãos, que fez Jerusalém tremer. Alguém deve ter aberto a porta ali. Alguém abriu a porta e viram eles ali, recebendo a experiência de Deus e vendo as maravilhas de Deus. As pessoas escarneciam, mas tinha outros que estavam ali compungidos, querendo saber o que aquilo significava. Até que Pedro tomou a palavra, falou, pregou, e quase 3.000 almas se converteram por causa do batismo do Espírito Santo, da alegria que eles estavam vendo, mas sobretudo porque Jesus estava sendo anunciado e glorificado ali. Porque a Bíblia diz que quando o Espírito vier, ele glorificaria o Filho, e foi o que ele fez, glorificou o Filho naquele momento, o Filho de Deus. Irmãos, essas experiências maravilhosas de alegria com Deus são tremendas, né? Maravilhosas, maravilhosas mesmo. Para concluir nessa tarde, eu recentemente tive a oportunidade de pegar a biografia do pastor José Rego do Nascimento, uma pessoa por quem eu já criava admiração sem mesmo conhecê-lo. Mas, apesar da fama que havia sido proclamada nas congregações batistas nacionais que a gente ia, nós não tínhamos muito conhecimento da vida dela, e eu sempre desejoso de conhecer mais daquele homem. Já conhecia a missionária Rosalie Mills-Epleby, o pastor Ernesto Nini, mas eu desejava conhecer mais da história do pastor José Rego do Nascimento. O pastor José Rego do Nascimento era um pastor batista, seguro na doutrina tradicionalista batista, mas por influência da missionária Rosalie Epleby, ele começou a ter uma predisposição para entender melhor o batismo no Espírito Santo. E leu um livro de um autor chamado Donald sobre os dons espirituais que deixou ele inquieto. Quando ele leu este livro sobre os dons espirituais, sobre a atualidade dos dons, que os dons não tinham cessado na igreja primitiva, ele disse: se isso for verdade, é promessa para mim, mas eu quero conhecer mais, eu quero me apegar ao texto. E aí a missionária Rosalie soube e enviou para ele um folheto de um evangelista missionário, de um evangelista americano, que assim como ele era batista tradicional e que tinha experimentado o dom do Espírito. E ele leu aquele folheto de poder, um texto, literaturas maravilhosas que estão escassas hoje em dia. E ele leu e ficou ainda mais entusiasmado, e nesse folheto tinha indicação de outro livro. E nós estamos mais ou menos no ano de 1955, onde a comunicação era um tanto quanto difícil, diferentemente de hoje. Hoje tem internet, em 2 tempos você faz um pedido de outro país, e ele viu que esse livro estava disponível lá em um determinado lugar, não sei se fora do país, ou se em outro estado, não me foi clara a informação na biografia dele, mas pelo que eu presumo foi em outro país, que ele teve que fazer uma carta cambial de transferência de dinheiro para o local,
E daí, com alguns dias, esse livro chegou e ele leu esse livro com grande disposição de entender o batismo no Espírito Santo. E ele leu. E teve um momento que ele, enquanto lia esse livro, ele também lia, se não me falha a memória, o capítulo 47 de Isaías, que falava sobre um rio que começava pequenininho, mas que com o passar do tempo ficava grande e caudaloso, muito grande. E ele fez uma comparação e disse: Senhor, se o rio de Deus for desse jeito, eu quero entrar nele, eu quero passar de um lado para o outro para me conhecer tudo o que tu tens para mim. Eu quero isso daí. E como Deus, meus irmãos, quando quer fazer a boa obra, Ele faz de uma forma mesmo profunda e intensa. Ele levou o pastor José Rego a ler um outro texto de um outro autor que não me vem à memória, que ele sempre dizia quando estava buscando o batismo no Espírito Santo, que recorria ao capítulo 66 de Isaías, onde está escrito que o Espírito do Senhor me ungiu para anunciar as boas novas aos quebrantados de espírito, e por aí vai. E ele leu aquilo e ficou com aquela informação guardada no seu coração, e também se apegou ao texto e disse: Senhor, depois de ter lido tudo isso daqui, eu quero essa experiência. Eu quero essa experiência. Eu quero vivenciar essa experiência. E conta a sua biografia que ele se posicionou de pé e disse: Senhor, eu quero agora falar em línguas estranhas. Eu quero agora receber o batismo no Espírito Santo. Eu quero agora ser tocado por este Espírito prometido da Tua Palavra. E a Bíblia Sagrada, e a biografia dele diz que não demorou muito e imediatamente ele começou a falar em línguas estranhas ali. E ele se sentiu tão impactado que ele relata que é como se um poder tivesse entrado peito adentro e tivesse colocado ele numa situação que ele nunca tinha provado. E ele começou a falar em línguas estranhas que não se aguentou em pé. Por isso que eu disse que a reação individual de cada um distingue-se. E por isso que a Bíblia não estabeleceu regra. Ele estava em pé, mas ele caiu sentado e ficou na cadeira chorando e rindo, com alegria indizível do céu, experimentando aquilo que Deus tinha prometido por ele. E a mulher dele, que estava fora do gabinete dele, ficou desesperada, irmãos. Ficou preocupada. Chegou no gabinete, começou a bater na porta e disse: Rego, o que está acontecendo aí dentro? Homem, me responde, o que está acontecendo? Ele abriu a porta e disse: mulher, eu tive uma experiência profunda com Deus hoje, experiência que nunca eu tive a oportunidade de provar, mas que hoje eu tive a oportunidade sim de recebê-la no meu coração. Aquele homem, irmãos, José Rego do Nascimento, foi um dos instrumentos de Deus para estabelecer o pentecostalismo ou a renovação espiritual dentro das igrejas batistas tradicionais. Muitas pessoas foram curadas por ele, muitas pessoas foram salvas pela mensagem dele. E digo uma coisa, era um homem diligente, era um homem disciplinado, era um homem que amava a palavra de Deus, que ele queria servir a Jesus. Ele era um funcionário público de bom escalão na instituição que ele trabalhava, mas ele disse: não, a partir de hoje eu vou seguir a Jesus, e largou o emprego e foi para o interior da Bahia para pregar o evangelho, e lá ganhou muitas almas para Jesus. Foi para outro estado, depois ganhou muitas almas para Jesus, voltou para o seu estado, ganhou muitas almas para Jesus, e Deus fez uma obra tremenda, porque ele se deixou esgotar por aquilo que Deus deu para ele. Irmãos, eu digo uma coisa para vocês: se vocês chegaram aqui com o vaso de vocês seco, com o vaso de vocês assim, sem nada, uma coisa eu quero dizer: coloque apenas o vaso na posição certa, de boca para cima. Bote ele só de boca para cima, porque azeite do alto
vai cair neste lugar e vai encher os vasos que estiverem de boca aberta, esperando o derramar de Deus. Vamos ficar de pé nessa tarde. Aleluia.